E se eu te disser que, pela primeira vez, encontramos uma assinatura química em outro planeta que grita vida? Sim, você não ouviu errado. Um telescópio espacial, talvez o James Webb, capturou gases como dimetilsulfeto e disulfeto de dimetila na atmosfera de um mundo distante. Substâncias que, na Terra, só existem por causa de organismos vivos. E esse planeta? Ele orbita na zona habitável de sua estrela, coberto por oceanos imensos. Será que finalmente temos uma pista concreta de que não estamos sozinhos? Imagine um planeta onde os mares não têm fim, onde a água líquida domina até onde a vista alcança. Agora imagine que, nesses oceanos, micro-organismos simples, como as primeiras formas de vida da Terra, estão ali, silenciosamente produzindo moléculas que escapam para a atmosfera. Esses gases, DMS e DMDS, são como uma mensagem cósmica. Estamos aqui. E o mais incrível? A estrela desse planeta é tão distante que a luz que vemos hoje partiu há centenas de anos-luz. Mesmo assim, em meio a bilhões de galáxias, essa assinatura química ecoa como um grito no vácuo. A vida não é única. Seria essa a descoberta que cientistas sonharam por décadas? Vamos mergulhar nessa história. Vamos desvendar isso juntos. Primeiro, o que são esses gases e por que eles são tão especiais? O dimetilsulfeto, ou DMS, é produzido por algas marinhas aqui na Terra. Já o disulfeto de dimetila, DMDS, surge quando bactérias decompõem matéria orgânica. Ou seja, onde há essas moléculas, há biologia. Até hoje, nunca tínhamos detectado algo assim em um exoplaneta. Mas agora, graças a avanços tecnológicos como o telescópio James Webb, conseguimos analisar a atmosfera de mundos distantes com uma precisão antes inimaginável. E aí está o pulo do gato. Esses gases não são apenas marcadores de vida, eles são indicadores específicos de processos biológicos complexos. Na Terra, o DMS é parte de um ciclo que regula nosso clima, liberado por oceanos cheios de fitoplâncton. Já o DMDS aparece em ambientes como pântanos, ou até no nosso intestino, resultado da decomposição de proteínas. Ambos são como pegadas digitais da vida, impossíveis de serem replicados por vulcões ou reações químicas inorgânicas. E o planeta em questão? Ele faz parte de uma categoria fascinante chamada Hisian, misturando água e oceano em escala épica. Imagine um mundo onde não há continentes, apenas um oceano global de quilômetros de profundidade, sob uma atmosfera rica em hidrogênio. Nesse ambiente, se existirem micro-organismos similares aos terrestres, eles poderiam flutuar nas camadas superiores, produzindo DMS e DMDS, que escapam para o céu. E é justamente isso que o telescópio captou, uma assinatura química que parece gritar biologia no meio do vácuo cósmico. Esses gases só aparecem em atmosferas onde há atividade biológica intensa. Claro, há céticos. Alguns argumentam que processos geológicos extremos ou até reações químicas não descobertas poderiam imitar essa assinatura. Mas até agora, nenhum modelo abiótico conseguiu replicar a combinação precisa de DMS e DMDS observada. Isso não prova a vida, mas coloca esse planeta na lista de prioridades para futuras missões,
como telescópios capazes de capturar imagens diretas ou sondas interestelares. E se confirmado? Bem, seria a descoberta mais impactante da história da humanidade. Não apenas por provar que a vida existe fora da Terra, mas por mostrar que ela pode surgir em condições radicalmente diferentes das que imaginávamos. Aqui a vida depende de água líquida, carbono e energia solar. Lá, talvez ela tenha encontrado formas de prosperar em oceanos sob pressão extrema, com química alienígena. E você? O que acha? Seria isso o primeiro sinal de vida extraterrestre ou apenas um falso positivo científico? Comenta aí suas ideias. E não esquece de curtir e se inscrever para acompanhar as próximas revelações. Mas o protagonista dessa história é um planeta Raicean, uma categoria que mistura água e oceano coberto por mares profundos e com uma atmosfera rica em hidrogênio. E ele está perfeitamente posicionado na chamada zona habitável, onde a temperatura permite que a água seja líquida. Imagine um mundo azul, sem continentes, onde micróbios poderiam flutuar em oceanos infinitos, gerando esses gases que agora capturamos. Agora, vamos mergulhar nas peculiaridades desse planeta. Um Raicean não é como a Terra. Ele não tem montanhas, desertos ou florestas. Apenas um oceano global de quilômetros de profundidade, possivelmente mais profundo que qualquer coisa que conhecemos. Sua atmosfera, rica em hidrogênio, seria opalescente, talvez turva, com nuvens de compostos exóticos. Mas isso não o torna inóspito. Pelo contrário, essa combinação de pressão, temperatura e química poderia abrigar formas de vida extremamente resilientes, similares aos extremófilos terrestres, que sobrevivem em vulcões submarinos ou lagos ácidos. E por que a zona habitável é tão importante? Porque nela, a energia da estrela mantém a água líquida, o ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Mas atenção, a zona habitável não garante vida. Ela apenas oferece as condições mínimas. O que torna esse caso especial é a presença de DMS e DMDS, moléculas que, na Terra, só existem por causa de organismos vivos. É como se o planeta estivesse segurando uma placa dizendo: "Olhe para mim". E como esses gases chegam à atmosfera? Provavelmente por meio de vulcões submarinos ou correntes oceânicas que trazem compostos do fundo para a superfície. Micróbios ali poderiam metabolizar enxofre ou outros elementos, liberando DMS e DMDS como subprodutos. Na Terra, algo similar acontece em fontes hidrotermais, onde bactérias formam cadeias alimentares inteiras sem precisar de luz solar. Seria esse o cenário alienígena? Um oceano escuro, sob pressão, onde seres microscópicos criam a própria química de sobrevivência? A ciência ainda não tem certeza, mas os dados são intrigantes. Para detectar esses gases, os astrônomos usaram espectroscopia de transmissão, uma técnica que analisa como a luz da estrela do planeta é filtrada pela atmosfera durante um trânsito. Cada molécula absorve luz em comprimentos de onda específicos, como digitais. E aí? Lá estava o DMS e o DMDS, claros como o dia. Nenhum processo geológico conhecido consegue replicar essa assinatura. Claro, há quem argumente que reações químicas extremas, ainda desconhecidas, poderiam imitar a biologia. Mas até agora, nenhum modelo abiótico explicou a combinação precisa desses gases. Isso não prova a vida, mas coloca esse planeta na lista de prioridades para futuras missões, como telescópios capazes de fotografar sua atmosfera em alta definição ou até sondas interestelares, décadas no futuro. E se confirmado? Bem,
seria a descoberta mais impactante da história da humanidade. Não apenas por provar que a vida existe fora da Terra, mas por mostrar que ela pode surgir em condições radicalmente diferentes das que imaginávamos. Aqui a vida depende de água líquida, carbono e energia solar. Lá, talvez ela tenha encontrado formas de prosperar em oceanos sob pressão extrema, com química alienígena. E você? O que acha? Seria isso o primeiro sinal de vida extraterrestre ou apenas um falso positivo científico? Comenta aí suas ideias. E não esquece de curtir e se inscrever para acompanhar as próximas revelações. E aí vem a pergunta: como detectamos isso? O telescópio analisou a luz da estrela do planeta enquanto ela atravessava sua atmosfera. Cada gás deixa uma assinatura única na luz, como um código de barras. E aí? Lá estava DMS e DMDS, claros como o dia. Claro, ainda precisamos de mais dados para confirmar. A ciência é cautelosa. Mas essa é, sem dúvida, a descoberta mais promissora até hoje. Vamos mergulhar nos detalhes técnicos, mas de forma simples. A técnica usada chama-se espectroscopia de transmissão e funciona assim: quando o planeta passa em frente à sua estrela, um evento chamado trânsito, parte da luz estelar atravessa a atmosfera do mundo alienígena antes de chegar aos nossos telescópios. Ao analisar essa luz com instrumentos ultrassensíveis, como os do James Webb, os cientistas conseguem identificar quais moléculas estão presentes. É como se cada gás roubasse pedaços específicos da luz, criando um padrão único, uma assinatura digital cósmica. E por que DMS e DMDS são tão especiais? Na Terra, o DMS é produzido principalmente por fitoplâncton marinho, organismos microscópicos que formam a base da cadeia alimentar oceânica. Já o DMDS surge em ambientes ricos em matéria orgânica em decomposição, como pântanos ou até no nosso intestino. Ambos são gases que, até onde sabemos, só existem por causa de processos biológicos. Não há reações vulcânicas ou geológicas naturais capazes de replicar essa combinação específica. É como encontrar pegadas na areia e concluir: alguém esteve aqui. Mas e se for um falso positivo? A ciência sempre exige verificação cruzada. Por isso, os dados foram comparados com modelos teóricos de atmosferas abióticas e nada se encaixou. Até hoje, nenhuma simulação de processos geológicos ou químicos conseguiu explicar a presença simultânea de DMS e DMDS. Isso não prova que há vida, mas elimina explicações mais simples, deixando a biologia como a hipótese mais plausível. E o planeta em si? Ele orbita uma estrela anã vermelha, menor e mais fria que o Sol, mas sua distância é perfeita para manter água líquida. Com uma atmosfera densa de hidrogênio, ele poderia ter uma pressão e temperatura estáveis para sustentar oceanos profundos. Imagine um mundo onde a superfície é um oceano global, sem ilhas ou continentes, apenas água azul escura, estendendo-se até o horizonte. Nesse ambiente, micróbios similares aos terrestres poderiam flutuar, respirar e liberar gases que escapam para a atmosfera, exatamente o que detectamos. Agora, a pergunta que não quer calar: e se confirmarmos que essa é a primeira evidência de vida fora da Terra? O impacto seria imenso. Mataria o mito da excepcionalidade humana, provando que a vida é um fenômeno cósmico, não algo único ao nosso planeta. Também redefiniria prioridades científicas, com missões futuras focadas em estudar esses planetas Hsian em detalhes. E você, o que acha? Seria essa a descoberta que mudará tudo? Comenta aí suas teorias.
E não esquece de curtir e se inscrever para acompanhar as próximas revelações. E se houver vida ali, ela seria microscópica, simples, como as primeiras formas terrestres. Mas imagine o impacto. Mudaria nossa visão do universo, nossa filosofia, até nossa religião. E se não houver vida? Ainda assim, entenderíamos melhor como os planetas se formam e quais processos naturais podem mimetizar a biologia. Ganhamos conhecimento de qualquer jeito. Vamos pensar primeiro no cenário mais revolucionário, a confirmação de vida extraterrestre. Mesmo sendo micróbios, isso provaria que a biologia não é um fenômeno único da Terra. Seria como quando Copérnico mostrou que nosso planeta não é o centro do universo. Uma quebra de paradigma. Religiões teriam que reinterpretar conceitos de excepcionalidade humana. Filósofos debatem há séculos sobre o lugar da humanidade no cosmos. E agora essa pergunta teria uma resposta concreta. Somos apenas um exemplo entre bilhões. Mas e se a vida não estiver lá? Isso também é fascinante. Significa que processos geológicos extremos ou reações químicas ainda desconhecidas conseguem produzir moléculas idênticas às da biologia. Isso nos forçaria a redesenhar os critérios para identificar vida em outros mundos. Talvez o DMS e o DMDS não sejam marcadores tão específicos quanto imaginávamos. Ou talvez existam reações abióticas em alta pressão, sob atmosferas de hidrogênio, que replicam a química viva. Em ambos os casos, aprendemos algo novo sobre a natureza. E aqui está o pulo do gato. Mesmo sem vida, esse planeta nos ajuda a refinar a busca por vida. Cientistas já estão estudando como diferenciar assinaturas biológicas de falsos positivos. Por exemplo, se encontrarmos metano junto com DMS e DMDS, isso reforçaria a hipótese de biologia, já que o metano desaparece rápido sem fontes constantes. Já se detectarmos apenas esses gases, sem outros compostos associados à atividade biológica, talvez seja um processo geológico. É como decifrar um código cósmico. Além disso, esse planeta nos ensina sobre a diversidade de mundos. Ele é um Haitian, um tipo de planeta que nem sequer imaginávamos até recentemente. Antes, a busca por vida se concentrava em mundos similares à Terra, mas agora sabemos que oceanos profundos sob atmosferas exóticas também podem ser berços de complexidade química. Isso expande nossa lista de alvos para futuras missões. Quem sabe, os verdadeiros jardins cósmicos da vida não são como nosso planeta azul, mas mundos alienígenas que desafiam nossa imaginação. E se você pensa que isso é apenas teoria, lembre-se, há 20 anos, exoplanetas eram hipotéticos. Hoje, já catalogamos mais de 5.000. Cada descoberta derruba uma barreira entre o conhecido e o possível. E agora, pela primeira vez, temos uma assinatura química que parece gritar vida. Ou talvez apenas química criativa. De qualquer forma, estamos diante de uma nova era da astrobiologia. A pergunta não é mais, estamos sozinhos? Mas sim, como vamos reconhecer a vida quando a encontrarmos? Então, o que achou? Será que estamos diante da maior descoberta da humanidade? Comenta aí suas teorias. Eu adoro ler cada uma. E se você chegou até aqui, não esquece, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio, onde vamos explorar como telescópios do futuro poderão fotografar esses mundos alienígenas. Ah, e se você quiser mergulhar mais fundo nesse tema, clique no vídeo sugerido aqui embaixo. Até a próxima, exploradores do cosmos. Lembre-se, o universo é vasto, mas nossa curiosidade é ainda maior.